Hoje Pompeia é uma pequena cidade localizada no sul da Itália, na região da Campânia, próxima à cidade de Nápoles e aos pés do Monte Vesúvio. Diferente da antiga cidade romana, a Pompeia moderna é tranquila, habitada por milhares de pessoas que vivem cercadas por história todos os dias. Suas ruas convivem com ruínas milenares, e o passado faz parte da rotina de quem mora ali. A população atual vive principalmente do turismo, da agricultura e do comércio local. Milhões de visitantes do mundo inteiro chegam todos os anos para conhecer as ruínas da antiga Pompeia, movimentando hotéis, restaurantes e serviços. Os solos vulcânicos, extremamente férteis, continuam sustentando vinhedos, oliveiras e plantações que garantem o sustento de muitas famílias. À sombra do mesmo vulcão que um dia destruiu a cidade, a vida segue, lembrando constantemente que Pompeia não é apenas um lugar do passado, mas uma cidade viva, construída sobre a memória de sua própria história. Naquele verão do ano 79 d.C., Pompeia despertava como em qualquer outro dia. O sol iluminava as ruas de pedra, comerciantes abriam suas lojas, crianças corriam pelas praças, e o cheiro de pão fresco se espalhava pelo ar. A cidade romana prosperava à sombra do Monte Vesúvio, um gigante silencioso que fazia parte da paisagem e da vida cotidiana. Ninguém ali o via como uma ameaça. Para os habitantes, o Vesúvio era apenas uma montanha fértil, responsável por solos ricos e colheitas abundantes. Pompeia era uma cidade vibrante, chá de bebida. Suas casas eram decoradas com afrescos coloridos. Seus banhos públicos reuniam pessoas de todas as classes sociais, e os anfiteatros ecoavam aplausos durante os espetáculos. A vida seguia um ritmo intenso, marcado pelo comércio, pela religião e pela convivência social. Era uma cidade conectada ao Império Romano, moderna para sua época e aparentemente segura. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Pequenos tremores já haviam sido sentidos dias antes, mas tremores eram comuns naquela região. Os moradores não sabiam que aqueles sinais vinham das profundezas da terra. O Vesúvio, adormecido, havia séculos, começava a despertar lentamente, acumulando uma força invisível e devastadora. Sem aviso, por volta do meio-dia, um estrondo ecoou pelos céus. Uma enorme coluna de cinzas, gases e pedras foi lançada para o alto, subindo quilômetros acima da montanha. O dia rapidamente começou a escurecer. Muitos acreditaram que os deuses estavam furiosos. Outros simplesmente ficaram paralisados, observando o céu desaparecer sob uma nuvem negra. O som da erupção podia ser ouvido a quilômetros de distância. Cinzas começaram a cair sobre Pompeia, primeiro de forma leve, como uma poeira estranha. Com o passar das horas, pedras maiores despencavam do céu, quebrando telhados e bloqueando ruas. O ar se tornava pesado, difícil de respirar. O sol havia sumido completamente, transformando o dia em noite. O medo tomava conta da cidade. Alguns tentaram fugir, levando consigo o que conseguiam carregar. Outros buscaram abrigo dentro de suas casas, acreditando que as paredes os protegeriam. O desespero se espalhava. Famílias se separavam. Gritos ecoavam pelas ruas. Ninguém sabia para onde ir. O mundo, como eles conheciam, parecia estar acabando. Quando a noite chegou, o pior ainda estava por vir. Do alto do Vesúvio, nuvens mortais de cinzas superaquecidas e gases tóxicos desceram em altíssima velocidade. Eram as correntes piroclásticas. Elas avançaram sobre Pompeia em segundos. Quem ainda estava na cidade não teve chance de escapar. A morte foi quase instantânea. Em poucas horas, Pompeia desapareceu sob metros de cinzas e rochas vulcânicas. Casas, ruas, templos e corpos humanos ficaram soterrados. O silêncio tomou conta do lugar. Onde antes havia vida, restava apenas uma paisagem cinzenta e imóvel. A cidade havia sido apagada do mapa. Com o passar do tempo, Pompeia foi esquecida. Gerações cresceram sem saber que, sob seus pés, repousava uma cidade inteira, preservada como uma cápsula do tempo. O mundo mudou, impérios caíram, e Pompeia
permaneceu ali, silenciosa, enterrada, intacta. Em 1748, durante escavações, algo extraordinário veio à tona. Ruas intactas, caças completas, objetos do cotidiano e moldes dos corpos das vítimas surgiram das cinzas. Pompeia havia ficado congelada no tempo, exatamente como estava no dia da erupção. Cada parede, cada objeto e cada rua revelavam detalhes da vida na Roma antiga. Pompeia se transformou em um dos maiores registros arqueológicos da história. Um retrato fiel de um dia comum, interrompido de forma brutal. Hoje, caminhar por Pompeia é caminhar pelo passado. A cidade não é apenas uma ruína, mas um lembrete poderoso da força da natureza e da fragilidade da vida humana. O dia em que Pompeia ficou congelada no tempo nunca terminou. Ele permanece ali, em silêncio, esperando para ser lembrado.